Glória a Deus, amados. Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu peço para você abrir sua Bíblia novamente em Atos dos Apóstolos. Nós temos meditado nesse ano, fazendo a exposição desse livro maravilhoso que fala sobre o avanço da igreja. E hoje nós estamos dando continuidade no capítulo 5, versículo 12 ao 16, uma perícope um pouco menor, mas extremamente importante. Então, Atos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16, o nosso tema será Jesus manifesta o seu poder. Esses versículos do capítulo 5, do versículo 12 ao 16, eles mostram claramente como que o poder do Senhor foi manifesto na vida e através da vida dos apóstolos, bem como de toda a igreja. Ok? Vamos fazer a leitura do texto. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E corria mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Curva a tua cabeça, por gentileza, fecha os teus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Deus bendito, obrigado porque nós estamos diante da tua palavra, nossa única regra de fé e prática. E agora, diante dela, nós nos debruçamos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Já tivemos momentos aqui no culto maravilhosos, onde pudemos adorar o Senhor, engrandecer o teu nome através dos nossos lábios, onde pudemos glorificar o Senhor através das apresentações dos nossos filhos, mas agora silenciamos tudo, ó Pai, que estamos fazendo. Silenciamos a nossa voz exterior e pedimos que o Senhor nos ajude a silenciar a nossa voz interior, para que possamos de fato ouvir apenas a tua voz. Fala ao nosso coração, ministra-nos, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, eu tenho algo extremamente valioso aqui nas minhas mãos. Quem adivinhar o que é, eu darei a você. Assim disse um pastor, no início da formação de uma igreja. Uma pessoa rapidamente levantou e disse: é uma moeda muito valiosa. O pastor disse: não, é algo muito mais valioso do que uma moeda. Outra pessoa arriscou e disse: é um anel de diamantes. O pastor disse: não, é algo muito mais valioso do que diamantes. Então as pessoas ficaram em silêncio e começaram a refletir: o que é tão valioso que caberia dentro da mão do pastor? Então o pastor disse: deixa eu lhe dar algumas dicas. Se você cuidar daquilo que está nas minhas mãos, isso pode gerar indústrias, isso pode gerar empregos, isso pode gerar rendas, isso pode movimentar a economia de um país. Então um jovem ficou em pé e disse: é uma semente. E o pastor abriu as mãos e disse: exato, é uma semente. Assim como essa igreja que está surgindo, ela é uma semente. Se vocês a regarem com amor, com cuidado, com os seus dons, com os seus talentos, essa igreja vai crescer, ela vai florescer e muitas vidas, lares e famílias serão transformadas pela graça do Senhor. Assim era a igreja primitiva.
A igreja primitiva, ela iniciou como uma pequena semente. Apenas os 12 apóstolos e aproximadamente 120 pessoas em Jerusalém recebem o poder do Espírito Santo e começam a testemunhar, começam a proclamar o Evangelho, e essa igreja começa a crescer de maneira avassaladora. Se você observar no capítulo 2, você verá que no final do capítulo, versículo 41, diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse foi o primeiro discurso de Pedro, a proclamação do Evangelho. Aquela igreja saltou de 120 pessoas para aproximadamente 3.000 pessoas. Essa igreja continuou crescendo de maneira abundante. Então, após a cura de um paralítico que ficava à frente da porta formosa do templo, e o discurso de Pedro, essa igreja ela salta de 3.000 para quase 5.000 pessoas. Você olhar, capítulo 4, versículo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subir no número de homens para quase 5.000 pessoas. Veja, essa igreja, ela está em franco crescimento. Apesar das perseguições externas, perseguições dessa por parte da religiosidade judaica, das autoridades, do sinédrio, dos fariseus, dos escribas, a igreja ela não parou de crescer. Apesar dos problemas internos que começaram a surgir dentro da igreja, conforme refletimos a semana passada, o juízo de Deus recaindo sobre Ananias e Safira, que apresentaram uma adoração hipócrita e sofreram o juízo de Deus e morreram e foram sepultados imediatamente. Apesar de todos esses acontecimentos, que aparentemente aos olhos humanos iria de fato interferir no progresso da igreja, agora Lucas para um pouco de narrar a sequência dos acontecimentos e ele narra a realidade que eles estão vivendo no momento. Ou seja, uma igreja que ela não foi afetada pelas perseguições externas e internas, mas uma igreja que continuou crescendo pelo poder de Jesus Cristo sendo manifesto na vida dos apóstolos. E aqui nós podemos aprender algumas coisas importantes. E a primeira delas é que Jesus ele manifesta o seu poder usando todos os seus servos. E isso é muito importante. Observe o verso de número 11, diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E isso é muito importante. Por quê? Porque aqui mostra claramente, por mais que as narrativas anteriores estão mostrando Pedro proclamando o Evangelho no primeiro discurso, Pedro proclamando o Evangelho no segundo discurso, Pedro ali diante de Ananias e Safira, a impressão é que apenas Pedro estava sendo usado de maneira poderosa e os outros discípulos estavam acompanhando Pedro. Então, para não dar essa falsa impressão de que o poder estava apenas em Pedro, Lucas para e deixa claro para todos dizendo, muitos sinais e prodígios. Sinais e prodígios são milagres, curas, coisas tremendas, extraordinárias acontecendo. Eram feitos por intermédio dos apóstolos. E aqui nós temos uma lição muito importante para as nossas vidas. E essa primeira lição é que o poder do Senhor, ele não é hierarquizado. O que isso significa? O poder do Senhor está em todos os seus servos. E nós somos servos do Senhor hoje, e somos instrumento nas suas mãos. A verdade, queridos, é que muitas vezes nós nos sentimos pequenos servos do Senhor. Olhamos para os vultos do passado, como por exemplo o apóstolo Pedro, como Santo Agostinho, Policarpo, para Calvino, Lutero, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards.
E olhamos para nós e dizemos, quem somos nós? Para sermos usados comparados a esses homens, esses grandes vultos. E aí nós começamos a pensar, como muitos estão pensando hoje, que o poder de Deus ele é apenas para uma classe de homens especiais e mulheres especiais. E aí nós passamos a hierarquizar o poder de Deus. De fato, talvez você não pregue para grandes multidões. Talvez você não seja um líder proeminente dentro da igreja. Mas todos nós que temos o Espírito Santo, nós temos o poder de Deus. Então você e eu, de fato, nós podemos consolar os que choram, nós podemos proclamar o Evangelho para aqueles que estão distantes do caminho do Senhor, nós podemos falar sobre o amor de Jesus para as pessoas que estão dos nossos lados, nós podemos falar sobre o cuidado de Deus na vida das famílias, nós podemos discipular pessoas. O foco aqui não é o quão nós somos capazes, o foco é o quão o Senhor é poderoso em nossas vidas. O foco não está naquilo que eu e você podemos fazer, o foco está naquilo que Ele faz através das nossas vidas. E a compreensão dessa verdade nos livra dessa imposição hierárquica descabida que nós temos visto no meio evangélico. Onde líderes erroneamente se apresentam como pessoas que possuem mais poder, que são pessoas seletas para Deus e começam a manipular e oprimir o povo de Deus com falas do tipo, eu sou ungido de Deus. Você não pode se levantar contra o ungido de Deus. Você não pode falar e nem questionar as palavras do ungido de Deus. E muitas pessoas vão sendo oprimidas por essa perspectiva hierárquica do Evangelho, do poder de Deus, como se Deus ele conferisse poder apenas para pastores, apenas para presbíteros, apenas para diáconos. Não tem hierarquização no governo da igreja. O que tem são dons e são papéis muito distintos. Eu, como pastor, eu tenho o meu papel de ensinar a igreja teologicamente falando. Os presbíteros têm o papel de administrar a igreja. Os diáconos têm o papel de zelar pela estrutura da igreja. Os líderes de ministério têm o papel de conduzir cada ministério. E cada irmão tem o papel de proclamar o evangelho. E tudo isso forma a igreja. Não é porque eu sou o pastor da igreja que eu tenho primazia no estacionamento. Já foi a igreja que o pastor tem lá a plaquinha? É do pastor, essa vaga aqui é do pastor. Aí de separar o carro aqui, o motor vai fundir. Né? O pastor que o café tem que ser levado para ele na sala pastoral no domingo pela manhã, porque ele não pode sentar na mesa com os irmãos no salão e tomar café com o povo, porque ele é santo. E muitas vezes a igreja olha para isso e acha isso bacana. E até enfatiza isso dizendo, olha irmãos, o nosso pastor ele é diferenciado, nem café com a gente ele não toma. Para ele não se corromper, ele tem um tempo dele, não mexe com o pastor lá, gente. Irmãos, não há hierarquização do poder. O poder de Deus está em todos nós. O poder de Deus está no Espírito Santo. O poder de Deus não vem do homem. O poder vem do Senhor. Se você tem Jesus, o Espírito Santo no seu coração, você tem intimidade com o Senhor, o poder de Deus está em você. E aqui fala claramente contra essa hierarquização. Não era só Pedro usado. Todos os apóstolos eram usados de maneira sobrenatural. Todos. Essa é a primeira grande verdade. A segunda grande verdade que nós podemos observar nesse texto é que Jesus manifesta o seu poder, ressaltando a santidade do seu povo. E isso é maravilhoso, porque o texto bíblico, a parte B do versículo 12 diz, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão.
Todos aqui não é todas as pessoas. Todos aqui são todos os cristãos. São todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós já falamos sobre isso, mas vale lembrar que o Pórtico de Salomão era um local amplo no templo, com muitas colunas, um local coberto, onde a igreja primitiva se reunia para proclamar o Evangelho, para viver em comunhão, para continuar realizando a fé. Por isso que a expressão que aparece aqui também no texto, que eles se reuniam de comum acordo. O que é esse comum acordo? Esse comum acordo é uma referência de fé comum. Eles tinham a mesma fé, eles tinham o mesmo pensamento, eles tinham o mesmo desejo, eles queriam buscar a mesma coisa, ou seja, eles queriam se relacionar com Jesus, eles queriam ouvir a voz do Senhor, eles queriam aprender mais do Evangelho, eles queriam ser edificados, eles queriam glorificar o nome do Senhor. Então, com todo esse desejo no coração, eles se reuniam no Pórtico de Salomão, ou seja, na igreja. Todos ali estavam juntos em comum acordo, tinham um único propósito, o propósito é buscar o Senhor. Mas todo mundo se reunia? Não, todos os cristãos. Por quê? Porque havia um povo que não pensava em se aproximar deles. Por isso que o versículo número 13 diz, mas dos restantes, e agora restantes aqui, já é uma referência ao não cristão, ao que nós chamaríamos de incrédulos. Então está dizendo, mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Veja que desses incrédulos, ninguém ousava sequer se aproximar do povo de Deus. Como assim, pastor? Por que o povo não se aproximava? Por pelo menos duas questões. Primeiro, porque sabia que estar no meio dos cristãos naqueles dias, logo era sofrer perseguição das autoridades religiosas judaicas. Então, se aproximar do povo se constituía se tornar inimigo do judaísmo. Pedro e João já haviam sido presos. O Sinédrio já havia ameaçado a vida de Pedro e João e de todos os apóstolos. Então todos ali estão assim, poxa, nós vamos se aproximar, vai dar zebra, nós vamos sofrer perseguições das autoridades religiosas. Mas esse medo também se referia à santidade de Jesus. Porque se você observar o versículo 11 da perícope anterior, do capítulo 5, após a morte de Safira, tanto de Ananias quanto de Safira, diz o seguinte, o versículo 11, e sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram a notícia desses acontecimentos. Ou seja, quando todo mundo ouviu, olha, Ananias e Safira foram lá, apresentaram uma adoração hipócrita, morreram diante do apóstolo Pedro e de todos, e foram sepultados. As pessoas pensavam duas vezes antes de se achegar no Pórtico de Salomão, no meio do povo de Deus. Por quê? Porque sabia que lá estava o poder de Cristo. E se fosse lá com falsidade, com hipocrisia no coração, iria sofrer o juízo do Senhor. Então veja, o medo era tanto externo, perseguição religiosa, autoridade judaica, como também o problema era interno. Se de fato nós não tivermos lá com o coração aberto, nós sofreremos o juízo do Senhor. Então é melhor a gente ficar distante. A ponto desse povo que não se aproximava, eles não tinham ódio dos cristãos. Pelo contrário, o versículo termina dizendo o seguinte, porém, eles ficavam distantes. Porém, entretudo, todavia, o povo lhes tributava grande admiração. Aqueles que não se aproximavam, eles olhavam para aquele povo e diziam assim, olha, esse povo é cheio do poder de Deus. Esse povo não teme as autoridades judaicas. A fé deles em Jesus é tão verdadeira que eles estão dispostos a serem presos, a serem condenados, a ir para a morte por amor a Jesus Cristo. Esse povo de fato é comprometido. Isso gerava admiração naqueles que ficavam um pouco distante.
Eles olhavam e diziam, de fato esse povo é um povo que vive em santidade. É um povo que adora o Senhor em espírito e em verdade. De fato esse povo é um povo que deve ser admirado. Mas, meus irmãos, quando olhamos para a nossa geração, nós percebemos que muitas pessoas não enxergam mais a igreja, os crentes, com a mesma admiração. É ou não é? Pesquisas recentes mostram que a confiança da sociedade na igreja está entre as mais baixas da história da humanidade. Eu vou repetir. Pesquisas mostram que a confiança da sociedade na igreja é a mais baixa de toda a história da humanidade. Por quê? Porque muitos hoje enxergam a igreja como uma instituição marcada por escândalos, hipocrisia, manipulação, busca de poder e finanças, dinheiro. É essa percepção que muitos têm tido da igreja hoje. Em pesquisas realizadas nos Estados Unidos, a hipocrisia dos líderes, dos membros da igreja, aparece repetidamente como as principais razões pelas quais as pessoas dizem ficar afastadas da igreja. Veja, elas não estão afastando da igreja porque elas estão com medo de serem perseguidas pelas autoridades religiosas e até mesmo políticas. Elas não estão afastando da igreja porque elas vêem na igreja uma santidade nos relacionamentos, uma busca comum pela mesma fé. Elas estão se afastando da igreja por causa do mau testemunho no púlpito e nos bancos. Pastores gananciosos que roubam o povo, pastores adúlteros, pastores mentirosos, membros que têm um estilo de vida lá fora completamente contraditório com o que houve aqui dentro, que vivem em rodas regadas de bebidas alcoólicas, em festas que não deveriam frequentar, em ciclos de amigos que não deveriam estar, e não sequer deixa de proclamar o evangelho para essas pessoas. Não é testemunho de vida. Tudo isso contribui para que as pessoas hoje elas olhem para a igreja e falem, eu vou fazer o que no meio desse povo? É pior hoje estar no meio da igreja. Mas, irmãos, esse não é o retrato que Cristo deseja para a sua igreja. Jamais foi. O Senhor nos chamou para sermos um povo que reflete a beleza do evangelho. Um povo que demonstra com a vida, de fato, a graça que um dia recebeu. Um povo que vive de maneira tão diferente que os homens não conseguem explicar racionalmente, a não ser olhar e dizer, é porque o poder de Deus atua sobre eles. Esse povo é diferente por causa disso. Portanto, o nosso chamado hoje não é apenas defender a verdade, é viver a verdade. O nosso chamado hoje não é apenas falar sobre Cristo, mas é refletir Cristo nos nossos relacionamentos, nos nossos posicionamentos. Não é apenas frequentar a igreja, mas é sermos uma igreja humilde, amorosa, comprometida com Deus e com o próximo. Esse é o nosso chamado. Não é vir desfrutar de algo apenas para nós. E esse texto nos mostra que quando a igreja ela vive em santidade, ela não apenas denuncia o pecado, ela atrai a admiração da sociedade. As pessoas começam a olhar e dizer, puxa, naquela igreja há um povo temente ao Senhor. Aquele povo é um povo de fato comprometido com a palavra do Senhor. Antigamente você apertava a mão de um crente, olhava no olho dele, estava feito. Não é? Eu lembro na minha infância, eu fui convertido aos meus 17 anos. Eu lembro que quando se falava de crente, há 30 anos atrás, na adolescência eu tinha 15, tá bom? Mais 30, 45.
Então, há 30 anos atrás, quando se ouvia falar sobre crente, era sinônimo de honestidade, sinônimo de temor e tremor a Deus. E hoje? Mas deixa eu ir mais além. E você? Quando você diz para as pessoas, eu sou crente, eu sou cristão, a sua vida reflete isso? O seu comportamento reflete isso? Espero que sim. Porque esse é o nosso chamado. Não é falar da verdade, é viver a verdade. Não é falar de Cristo, é refletir Cristo. Nos pensamentos, no comportamento, nas palavras, nas ações. Que Deus faça de nós uma igreja cujo maior propósito e marca não seja a estrutura, não seja os programas, não seja os números crescendo, mas seja a presença de Cristo e o seu poder entre nós. Que essa seja a maior marca dessa igreja. Que essa seja a maior marca das nossas vidas. Não importa se nós teremos aqui 500, 1.000, 5.000 pessoas. O que importa é que quem estiver aqui esteja de fato comprometido com o Evangelho e seja o poder do Senhor. Esse é o nosso dever, esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Ser uma igreja que reflete a glória do Senhor, que reflete a santidade do Senhor. Por fim, quando olhamos para esse texto, podemos aprender também que Jesus manifesta seu poder, promovendo o avanço da igreja. E é interessante pensar porque o versículo que nós acabamos de ler fala que muitos, eles não se aproximavam. Eles ficavam distantes. Então parece que a igreja parou de crescer. Eles olhavam, ficavam admirados, mas eu vou admirar de longe. Pelo contrário, isso começou a aproximar verdadeiros convertidos, que não iam para a igreja por causa de um grande pregador que está lá, por causa de programações atraentes que estão lá, por causa do que eles fazem, mas era por quem eles eram. Por isso que o texto no verso 14 diz o seguinte: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Observe algo muito importante. Lucas agora parou de dar números. No comecinho ali, 120 que estava na casa. Primeiro discurso de Pedro, 3.000. Segundo discurso de Pedro, 5.000. Agora, perdeu a conta. A santidade do Senhor, o poder do Senhor foi manifesto de tal maneira que essa igreja que começou numa semente pequena, ela começou a florescer e começou a crescer de maneira tão abundante que agora Lucas ele passa a narrar dizendo o seguinte: a multidão que se reunia. Daqui para frente agora o povo só vai ser tratado como uma grande multidão e não como apenas números de pessoas. Mas por quê? Porque o poder do Senhor atuava. Eles sabiam. Quem fortaleceu os apóstolos se sentiam fracos, trancados na casa? O poder do Senhor através do Espírito Santo. Quem foi que converteu o coração de 3.000 pessoas no primeiro discurso de Pedro? O poder do Espírito Santo. Quem foi que curou o paralítico que estava na porta da Porta Formosa? O poder do Senhor através da vida dos apóstolos. Quem foi que agiu com juízo sobre a vida de Ananias e Safira? O poder do Senhor. Então era nítido que o poder do Senhor estava sobre os apóstolos e estava no meio do povo de Deus. Por conta disso, diz que as pessoas faziam o quê? Versículo 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e as colocarem sobre os leitos, macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Esse texto aqui, muitos usam ele totalmente para hierarquizar o poder de Deus. É aquele momento que o pastor ele passa o paletó e metade começa a cair. Né? Que passa para o corredor e as pessoas começam a ser curadas. O texto não está dizendo que o poder estava em Pedro no sentido de que Pedro é poderoso. As pessoas sabiam que o poder de Jesus estava na vida dos apóstolos. Pense, a palavra de Deus diz que havia uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E essa mulher ouviu falar que Jesus estava passando. E ela pensou, se eu tocar apenas na orla das suas vestes, na ponta das suas vestes,
eu serei curada. E o texto diz que ela foi curada. Ela foi curada pelas orlas da veste? Ela foi curada pelo quê? Pelo poder de Jesus, através da fé dela em Cristo Jesus. A partir do momento que ela creu que Ele é poderoso e o poder exalaria dele, ela provou desse poder e pela fé ela foi curada. Um pouco mais à frente, ainda no livro de Atos, se eu não me engano é Atos 12, vai dizer que Deus operava também grandes sinais e maravilhas através do apóstolo Paulo, a ponto das pessoas pegarem os lenços que Paulo usava para levar até os enfermos, e os enfermos eram curados. Não porque o poder está no lenço, não porque o poder está na sombra de Pedro, porque o poder está na fé daqueles que crê que Jesus Cristo age através da vida de Pedro. Então essas pessoas elas eram curadas pela fé no poder de Jesus através da vida dos apóstolos. E não que os apóstolos eram poderosos, e não que a sombra do apóstolo Pedro curava, não que o lenço de Paulo curava, não que a orla de Jesus curava, mas o próprio Jesus, que se manifestou de maneira poderosa através do Espírito Santo, com o seu poder, ele curava aqueles que criam no seu nome. Então aqueles que criam começaram a levar as pessoas enfermas no caminho por onde os apóstolos iriam passar. Provavelmente no caminho que dava ao pórtico de Salomão, ou no caminho da casa que os apóstolos estavam ficando. Eles começaram a levar essas pessoas lá para que essas pessoas provassem de cura. E o texto nos diz que as pessoas eram curadas. E isso começou a se espalhar de maneira tão grandiosa que o versículo 16 termina dizendo: afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados do espírito imundo, e todos eram curados. Veja que essa igreja, novamente, que começou numa casa, foi para o pórtico de Salomão, atingiu Jerusalém, agora começa a atingir toda Judéia. Porque a promessa do Senhor foi: aguardem. Atos 1:8. Vocês vão receber o poder de Deus. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. E agora aqui nós estamos vendo essa progressão. A igreja agora ela começa a atingir a sociedade na sua volta. Aquele povo que vivia em santidade, aquele povo que vivia em temor ao Senhor, aquele povo começa agora a testemunhar o Evangelho de tal maneira, o poder de Deus começa a ser perceptível de maneira tão grandiosa na vida deles, que as pessoas começam a se achegar e o Evangelho começa a se espalhar. Observe a missão do Evangelho de maneira centrífuga, a missão sendo espalhada, o Evangelho avançando, o Evangelho atingindo outras camadas, outras sociedades, outras cidades, o Evangelho cumprindo com a promessa do Senhor Jesus. Porque o Evangelho cresce por intermédio do seu poder. Então não pense que as pessoas se afastavam da igreja por medo de morrerem, não. Aqui mostra claramente que naqueles dias as pessoas se aproximavam ao ver a santidade da igreja. As pessoas não temiam mais as perseguições externas, os problemas internos. As pessoas estavam focadas no poder do Senhor Jesus. Queridos, esse texto nos mostra uma verdade também muito preciosa aqui. É que a igreja, ela cresceu, não porque as circunstâncias eram favoráveis. Não era. Haviam perseguições externas. Haviam problemas externos. Ela cresceu por causa do poder do Senhor. Ela cresceu por causa de Jesus Cristo. Ela cresceu em meio às perseguições. Ela cresceu em meio às ameaças da autoridade. Ela cresceu em meio ao juízo sendo manifestado na vida de Ananias e Safira. Ela cresceu porque o Senhor continuava atraindo, por intermédio do seu poder, os seus eleitos, os seus escolhidos. E a verdade permanece hoje também. O poder do Evangelho, ele não diminuiu, amados. O Espírito Santo não deixou
de atuar, ele não perdeu a sua capacidade de convencer os pecadores do seu pecado. Cristo não deixou de salvar, de transformar vidas, de agir soberanamente. Ele não deixou de atrair pessoas perdidas para si, mas tem usado as nossas vidas para isso. Então que por onde você passar, você seja instrumento de cura, de transformação, que as pessoas pensem, eu quero estar com ele, eu quero estar com ela, porque quando eu estou com ela, quando eu estou com ele, o meu coração é curado. Não é assim, queridos? Não é gostoso quando você vai conversar com uma pessoa, ou se aproxima de alguém, e essa pessoa, ela é cheia da presença do Senhor, ela é cheia do poder do Senhor, e você começa a conversar, e você começa a sentir aquela paz no coração. E você começa a sentir o consolo do Senhor tomando a sua vida, você começa a ser direcionado, e você fala, meu Deus, como eu quero ficar perto dessa pessoa. Será que nós temos sido assim? Será que o poder de Deus, ele está exalando através de nós? A partir de quando estamos nos relacionando com as pessoas começam a atrair e seus amigos começam a dizer, olha, eu tenho um amigo, vamos lá conversar com ele me aconselhou, ele me discipulou, ele me ensinou o evangelho, vamos lá, ele vai ensinar você também, você precisa desse amor de Jesus, eu também precisava, eu fui convertido, eu fui transformado pelo amor de Jesus, e multidões começam a vir, por causa do testemunho da igreja. Então esse texto aqui, ele nos mostra algo extremamente grandioso. O poder do Senhor transforma vidas. O poder do Senhor converteu o nosso coração. O poder do Senhor curou as nossas feridas. E o poder do Senhor é quem pode transformar a vida das pessoas que estão lá fora. Então nós precisamos ser agentes desse poder. O poder que atua em nós, ele precisa exalar através de nós. Ele precisa atingir o nosso cônjuge, ele precisa atingir os nossos filhos, ele precisa atingir os nossos amigos, os amigos dos nossos filhos, ele precisa atingir o nosso bairro, ele precisa atingir a nossa cidade, essa igreja precisa atingir essa vizinhança, precisa atingir essa cidade e, como não, os confins da terra. Mas só faremos isso se de fato tivermos o poder de Deus. Portanto, não levantemos apenas os olhos e digamos, o que faremos? O texto já nos mostrou claramente. Busque o poder de Deus. Busque o Evangelho, porque como Paulo diz em Romanos 1, o Evangelho é o poder de Deus. É desse poder que eu estou falando. Eu não estou falando de um poder para ver coisas extraordinárias. Eu não estou falando de um poder sobrenatural que muitos têm trazido para si e dizendo eu tenho poder para curar. Eu estou falando do poder que a palavra de Deus nos ensina. E esse poder é o poder do Evangelho. E como esse poder foi manifestado? Foi manifestado em Cristo Jesus. Por isso eu quero concluir essa mensagem, ressaltando para você que é por causa de Jesus que a igreja foi formada. É por causa daquele que deixou a sua glória e manifestou o seu poder, primeiro de maneira humilde, sendo sacrificado, sendo morto, mas ressuscitando ao terceiro dia. Amados, foi Ele, Jesus, quem chamou os apóstolos. Foi Ele quem enviou o Espírito Santo. Foi Ele quem operou os sinais e os prodígios. Foi Ele quem acrescentou os convertidos à igreja. Foi Ele quem preservou a pureza da igreja. Foi Ele quem fez a igreja avançar e hoje continua fazendo. Então, vivam no poder do Evangelho. Vivam temendo ao Senhor. Busquem o Senhor Jesus de todo o coração, porque é Ele que nos salvou. É Ele que nos uniu, é Ele que formou essa igreja. É Ele que nos uniu como seu único povo. E continua atuando na minha vida e através da sua vida. Saiba que a esperança da igreja nunca esteve nos seus líderes. A esperança da igreja nunca esteve na sua estrutura, nas circunstâncias favoráveis. A esperança da igreja sempre esteve
e sempre estará em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Porque é Ele que tem poder para salvar. É Ele que tem poder para transformar. Muitos que estão aí fora, eles necessitam de amor, de paz e esperança. E nós que recebemos, podemos de fato externar amor, paz e esperança que está em Cristo Jesus. Se coloque em pé e vamos cantar esse cântico, glorificando, exaltando o nome do Senhor, reconhecendo que de fato todos necessitam de um amor perfeito, de perdão, de compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. Então cante ao Senhor, exalte o nome dEle, glorifique o nome do Senhor. Cante. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. O quê? De um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia! O Senhor venceu a morte. O Senhor derrama o teu poder sobre nós. Ele nos aceita com as nossas falhas, com os nossos medos. Então diga com fé, declare: me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver. Diga ao Senhor: a minha vida entrego pra seguir teus passos. Se renda aos pés do Senhor, igreja. Te rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo, diga, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cante mais uma vez, diga: faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós agradecemos o teu nome.
estar em nós e exalar através de nós. Que possamos compreender, ó Pai, que de fato o seu poder não é hierarquizado. O Senhor, através do teu Santo Espírito, dispensa a todos nós e usa as nossas vidas. Então usa-nos, ó Deus, como convém a Ti, para proclamarmos o Evangelho, para falarmos do Teu amor, para que pessoas como nós sejam perdoadas dos seus pecados, purificadas e transformadas pela graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja seja uma igreja que caminhe em santidade, Senhor, que caminhe em verdade, uma igreja que contraria essa estatística dos nossos dias, uma igreja que de fato é símbolo e sinal da Tua graça e do Teu amor, uma igreja cujo povo se reúne, um povo que é temente a Ti, um povo que é fiel ao Senhor, um povo que se ama verdadeiramente, um povo que se respeita verdadeiramente, um povo que não apenas fala sobre a verdade, mas vive a verdade, um povo que apenas não fala sobre Cristo, mas reflete Cristo no seu comportamento. Que sejamos esse povo, Senhor, e que a Tua igreja continue crescendo, promova crescimento, Senhor. Usa-nos, ó Deus, e manifesta o Teu poder através das nossas vidas. Que por onde que passarmos, aonde estivermos, que a Tua presença seja perceptível em nós e através de nós. É no nome santo de Jesus que nós oramos e nós clamamos a Ti. Amém. Receba a bênção do Senhor, querido. E agora, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus, do amor incondicional de nosso eterno Deus e Pai, que a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito seja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre e sempre.